vamos lá ver o que é que são as cadeiras de cidadania e desenvolvimento. Isto começou a aparecer, enfim, no final dos governos de Sócrates e até foi, de alguma forma, consagrado nos governos de Passos Coelho, com orientações genéricas, mas que ou eram para procurar, de alguma forma, nas disciplinas que já são obrigatórias, ir introduzindo alguns destes temas, ou, em alguns casos, ter aulas específicas, mas sem caráter obrigatório. O caráter obrigatório é relativamente recente, vem de uma lei de 2017, portanto, vem do governo de António Costa. Sim. Obrigatório e com nota, portanto, também. Obrigatório, a partir do momento que é obrigatório, tem nota. Hoje em dia até a ginástica tem nota, não é? Portanto, eu no meu tempo, mais uma vez... Não havia nota? Não havia nota a ginástica, não é? Não, no meu tempo não havia nota. Ponto final, parágrafo. Não havia nota. Tínhamos nota, também não havia nota a outra disciplina que havia na altura, que era canto coral. Felizmente. Não, não estava aqui. Eu digo mesmo também. Felizmente não havia nota a canto coral. Pronto. Nessas disciplinas não tinham nota. E religião e moral também não tinha nota. Portanto, ora bem, quando nós vamos ver os documentos que estão disponíveis no site da Direção-Geral de Educação, vemos que aquilo que se pretende com esta disciplina é quase infinito. É impossível, inclusive no tempo letivo que existe, cobrir tudo o que ali está. Porque aquilo vai, desde a sinistralidade rodoviária, a questões que têm a ver com direitos humanos, à educação para a saúde, e depois tudo isto são coisas de páginas e páginas e páginas e páginas e páginas e páginas, nunca mais acaba. Portanto, o que resulta muitas vezes é que isto depende muito das escolas e depende muitas vezes dos formadores que as escolas encontram. O que é também um tema controverso, porque às vezes as escolas encontram formadores que tornam a formação muito desconfortável, no mínimo, para as famílias, o que devia, na minha perspectiva, permitir às famílias dizer assim, tudo bem, mas isto não. Pronto. Dito isto, eu diria que há temas que a escola não deve ignorar. Por exemplo, alguns que têm a ver com educação sexual, porque sabemos que nas famílias, por vezes, é um tema difícil. Pronto. E, sobretudo, num tempo que nós vivemos em que temos muitas famílias que já não são as famílias que nós antigamente dizíamos tradicionais. Isto é, famílias em que os pais dos filhos continuam a estar juntos. Pronto. Para dizer de uma maneira mais direta. Temos situações muito variadas, em alguns casos famílias monoparentais, noutros casos divisão entre pai e mãe dos filhos, há muitas situações. E, portanto, muitas vezes nessas situações é mais difícil, inclusivamente, que os pais estabeleçam qual é a estratégia para lidar com um tema que tradicionalmente é relativamente desconfortável, porque tem a ver com intimidades e coisas desse género. Portanto, e desse ponto de vista, há algumas questões que até nas primeiras orientações que vinham para esta disciplina, tinham a ver, por exemplo, com a possibilidade de questões que têm a ver, por exemplo, com a reprodução, serem tratadas nas aulas de biologia, por exemplo, nas aulas ou de ciências, não sei o que agora se chamam, ciências da vida, não sei que nome é que tem essa vai variando ao longo, penso que vai, ciências da natureza, vai variando ao longo dos anos, portanto, tem vários nomes ao longo dos vários círculos de ensino. Portanto, ser tratado aí, portanto, havia a possibilidade de ser tratado. Onde é que as coisas começam a tornar mais delicadas? Começam a tornar-se mais delicadas quando passamos para aquilo que nós podemos considerar uma agenda mais ideológica. Portanto, e aquilo que tem sido mais contestado, e onde nasceu boa parte desta controvérsia, é porque a linguagem de alguns destes manuais, e não direi tantos conteúdos, porque não é manuais, aquilo não são bem manuais, são guias para os professores. A linguagem deles, e eu não sei se existem manuais, porque isso não consegui encontrar online. Não há. Penso que os meus filhos nunca tiveram manuais de cidadania manuais. E os do João Miguel Santos também não. Nunca tiveram. Pronto, eu diria que alguns desses conteúdos são apresentados. Portanto, primeiro, às vezes nós olhamos para a coincidência entre
a idade onde se pretende falar de alguns temas às crianças e saber se elas estão ou não preparadas para isso. Por exemplo, é sugerido, portanto, também aparece como sendo um dos objetivos a educação sexual, mas eu não encontrei no Ministério da Educação nenhum guia específico para essa área. Mas, por exemplo, na educação para a saúde, aparece lá um subcapítulo relacionado com isso, portanto, com a educação sexual, onde, por exemplo, se sugere que sobre métodos contraceptivos e, em concreto, o uso do preservativo, isso deve ser começado a falar a crianças que podem ter 10 ou 11 anos, portanto, segundo ciclo do básico. A questão do uso do preservativo, sim. Sim, e portanto está lá, está escrito, não há dúvidas sobre isso. É ir ao site, encontra-se lá, é um PDF, lá está. Portanto, e isso é um tema para o qual eu diria que já se pode considerar mais duvidoso. Portanto, estamos a falar daquilo que se deve falar em que alturas. Pronto. Não é dizer que, enfim, coisas que se dizem antes, no pré-escolar, o corpo da menina e o corpo do menino são diferentes, porque há muitos filhos únicos que se calhar podem nem sequer ter noção disso. Pronto, isso são coisas que eu diria que fazem, enfim. Agora, já é diferente quando, por exemplo, a propósito, portanto, pela porta daquilo que se apresenta como sendo a igualdade de género, que aqui há uns tempos atrás nós diríamos igualdade de sexos, mas que agora se diz igualdade de género, entram outras noções que eu diria que entram pela porta do cavalo. Por exemplo, a noção, que já aqui debatimos várias vezes, de que tudo isto são meramente construções sociais e culturais e muito tem no limite quase nada a ver com a biologia e podem aparecer expressões como sexo atribuído à nascença, como se não houvesse sexo biológico. Pronto. Uma das coisas que reparei nestes debates e nos artigos que foram publicados nos últimos dias foi um certo artigo, o artigo vinha num jornal, mas citava outro jornal, que identificava a ideia de que a teoria de género, que é um dos temas que alimenta a controvérsia, seria uma invenção da extrema-direita, particularmente da extrema-direita espanhola, o Vox, aqui ao lado em Espanha. Ora bem, isto aparece escrito por pessoas que tinham em jornais, portanto estamos a falar de 2 jornais supostamente de referência, que deveriam ter a obrigação de ter um bocadinho mais de conhecimento. Primeiro que tudo, quando é que isto apareceu? A primeira vez que, em vez de se falar de sexo, começou a falar-se de género, de uma forma assumida, foi em 1994, portanto há 30 anos, num congresso das Nações Unidas que decorreu no Cairo, e por questões de compromisso, como sabem, os congressos têm muita gente muito variada, países muito hiperconservadores, países diferentes e tal, e houve ali um compromisso de colocar aquele termo lá. E depois, a partir daí, e muito por causa de estudos, áreas de estudos que se foram criando nas universidades, foram surgindo várias teorias. Bem, e o que é que essas coisas nos dizem? Vou-te ler aqui uma frase, sem dizer quem é o autor, e sem dizer qual é a data, para se ter uma ideia do problema. O autor diz o seguinte: o que se entende por libertação, neste caso, não é simplesmente a libertação dos papéis sociais impostos, mas, em última análise, uma libertação que visa libertar o homem da sua determinação biológica humana. Faz-se agora uma distinção entre o fenómeno biológico da sexualidade e as formas que assumiu na história, a que se chama género. Mas o apelo à revolução contra as formas históricas de sexualidade conduz também a uma revolução contra os dados biológicos. A ideia de que a natureza tem algo a dizer já não é admissível. O homem deve ter a liberdade de se remodelar à vontade. Ele deve estar livre de todos os dados anteriores da sua essência. Ele faz de si o que quer e só assim é realmente livre. Consegues imaginar quem é que escreveu isto? Não, essa revolução contra a natureza não. É quem? Joseph Ratzinger, 1997. Bento XVI. Portanto, em 1997, portanto, ainda não era Papa. Ainda não era Papa. Portanto, isto é uma coisa, e dá uma entrevista com um jornalista chamado Peter Svald, salvo erro, num livro Sal da Terra,
está publicado, eu penso que tem uma tradução em português. Esta tradução eu fiz a partir do inglês. Sim. Pode ser assim um bocadinho, pronto, porque não encontrei a versão, não tenho a versão portuguesa. Mas isto mostra que este tema depois tornou-se mais generalizado. Repare, isto é uma descrição. O que Ratzinger está a fazer aqui é basicamente uma descrição. Depois a seguir ele faz uma crítica. Pronto. Esta crítica nasceu, em boa parte, dentro da Igreja Católica, começou por ser assumida por João Paulo II, depois por Bento XVI e depois por Papa Francisco, que fala ainda imenso sobre isto. Portanto, não é uma coisa da direita radical como nos querem fazer acreditar. Portanto, é um tema que é relevante para todos aqueles que de alguma forma são católicos. Pronto, estamos a falar da principal denominação religiosa de Portugal e, portanto, não é indiferente. Portanto, a saber como é que isto se trata no sistema de ensino, não é um tema que nós possamos dizer isto é um adquirido civilizacional, não se toca nisto, como às vezes nos querem fazer crer. E, portanto, eu acho que nós temos de realmente perceber o que está em causa, porque uma coisa é chegarmos ao pé de facto das crianças e procurarmos complementar aquilo que é a sua falta de informação sobre alguns temas. Outra coisa é chegarmos ao pé delas e dizermos que elas podem, enfim, aquilo que resulta desta teoria, como de outras que têm a ver, por exemplo, com a raça, que nós também já debatemos aqui muitas vezes e que na minha perspectiva, no limite, são racistas. Pronto, e isto também no limite limita as liberdades porque impõe outros dogmatismos. Portanto, desse ponto de vista, eu, na minha perspectiva, e ao contrário designadamente do que tem sido a resposta oficial do Ministério da Educação e de duas pessoas que eram aqui nossas colaboradoras, portanto, o Ministro e o Secretário de Estado, portanto, o António Alexandre e o Alexandre Homem Cristo. Alexandre Homem Cristo, que dizem que, sendo uma disciplina obrigatória, não há hipótese de haver opting-out. Eu creio que, além dos conteúdos, devíamos também possibilitar isto, porque vamos lá ver, se me viessem pedir um conselho sobre o que fazer para atingir os objetivos daquela cadeira, portanto, em boa parte, entre esses objetivos está as pessoas conhecerem os valores, designadamente os valores constitucionais, os valores da nossa, digamos, do nosso mundo civilizacional, que não são iguais em todo o mundo, pronto, mas são aqueles que nós queremos, que nós desejamos, e perceberem o tipo de debates que existem e o tema central, sempre que se fala disto, que é construir espírito crítico, procurava que houvesse nas escolas uma coisa que é muito comum no mundo anglo-saxónico, muito comum. Eu já participei em algumas coisas dessas, mas a nível universitário, nunca encontrei a nível do ensino básico e secundário, que são os chamados clubes de debate. O que é que são os clubes de debate? Os clubes de debate são umas coisas que, do ponto de vista da agilidade mental, são muito interessantes, que é, pegas em duas posições contraditórias e pedes a pessoas que não têm que pensar daquela maneira, que vão defender uma posição, contra outras que vão defender outra posição, e elas têm que encontrar os argumentos de posições que são contraditórias. E depois, no fim, há uns sistemas de avaliação que podem ganhar um ou ganhar outro nos clubes de debate. Eu acho que isto é uma forma muito interessante de perceber o pluralismo em relação a alguns destes temas, permitir um debate, inclusivamente permitir que sejam os próprios alunos. É evidente que eu acho que isto não se pode fazer em todos os graus de ensino, mas quando chegamos mais perto do fim, eu acho que era uma coisa que devia, não encontrei, não li todas as recomendações. Manuel, existe muito pouco em escolas portuguesas, existe na escola dos meus filhos, efetivamente, para os alunos do secundário, e é uma experiência fantástica. É uma experiência fantástica. Eu sei que eu já apanhei isto no superior, imagino, mas acho que isto é o tipo de orientação que as escolas deviam ter, e não é uma coisa que custe muito. É um programa europeu, no caso. É um programa europeu, no caso. Não, pronto, e isto é uma coisa que está provado que é muito bom, sobretudo para criar espírito crítico, porque obriga as pessoas a fazerem uma coisa que nos tempos que correm é extraordinariamente difícil, que é porem-se nos sapatos de outros. Porque muitas vezes as pessoas, para tentarem ganhar o debate, que é um concurso, e toda a gente gosta de participar em concursos, têm que perceber qual é a argumentação, que às vezes é ao contrário da sua, e argumentá-la o melhor possível. Portanto, é uma coisa que eu acho muito interessante e que podia ser mais vantajoso. Podia ser mais vantajoso, podia ser mais usado. Ainda bem que as escolas já fazem isso, e as escolas dos teus filhos fazem isso, não sei, mas eu não sei em quantas é que isso acontece. Muito poucas. Mas eu creio que são muito poucas. Pronto.